Olá pessoal, então agora a gente vai ter a nossa aula sobre características de renda fixa. O meu nome é Ana Luísa Baraboni e a gente vai entender um pouquinho sobre como que funciona esse tipo de investimento. Então, na compra de um título de renda fixa, o possuidor desse título está emprestando dinheiro para o emissor, que pode ser tanto um banco, quanto um governo, quanto uma empresa. Então, nessa operação, os juros eles vão ser o pagamento que o investidor ele vai receber por estar emprestando dinheiro ao emissor. Os títulos de renda fixa, eles podem ser títulos públicos ou também podem ser títulos privados, sendo que os títulos privados são aqueles que vão ser emitidos pelos bancos ou pelas empresas. Então, aqui no desenho, a gente tem a pessoa que ela tem um montante de dinheiro emprestando para o banco, para o governo e para a empresa, e como prêmio ela vai estar recebendo um dinheiro a mais, então, pelo valor que ela emprestou. E aqui a gente tem uma pequena demonstração sobre quais são os tipos de investimentos que vêm do banco, do governo e da empresa. Claro que tem outros aqui, eu não coloquei todos, e nessa aula a gente vai conversar sobre pelo menos os mais importantes, porque não cabe aqui também a gente estar falando sobre todos eles. Com relação aos investimentos que vêm do banco, a gente tem, por exemplo, CDB, LCI, LCA, RDB. Aqueles que vieram do governo, a gente tem, por exemplo, o Tesouro Direto, que é o mais famoso de todos. E também a gente tem os títulos de renda fixa, que são emitidos por empresas, que, por exemplo, são as debêntures, os CRIs e os CRAs. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles na aula sobre os produtos financeiros. Mas o que é importante a gente ter em mente aqui? É que esse mercado de renda fixa pode ser classificado de acordo com a rentabilidade. E aí a gente tem basicamente três tipos de classificação. São os títulos pré-fixados, os títulos pós-fixados e ainda os títulos híbridos. Começando então pelos pré-fixados, eles são aqueles que a rentabilidade ela vai ser fixada no momento em que o investidor vai lá fazer a sua aplicação. Então, no momento em que eu vou lá querer comprar um investimento de renda fixa, eu já tenho ciência de quantos por cento que vai ter de rentabilidade esse meu investimento. Por exemplo, X%. Então, eu sei que esse título, depois do seu vencimento, ele vai me trazer X% de rentabilidade. Isso já fica acordado no momento da compra. Além disso, a gente tem os títulos chamados pós-fixados. Então, eles têm a rentabilidade atrelada a alguma outra taxa, como, por exemplo, a taxa básica da economia, taxa de juros. E aí a gente tem também vários que são atrelados ao CDI, que o CDI está sempre muito próximo com a taxa Selic. Então, aqui a gente vê também que a Selic influencia muito na rentabilidade desses títulos de renda fixa. Então, aqui só um exemplo de um título que rende 120% do CDI. Esse é um título de renda fixa que tem como característica ser pós-fixado. E ainda a gente tem os títulos híbridos, que são aqueles que nada mais são do que uma mistura entre o pré-fixado e o pós-fixado. Então ele tem uma parte pré-fixada e uma outra parte que é a pós-fixada. E aí um exemplo que a gente tem é um título, por exemplo, que vai estar rendendo 5% mais o IPCA, ou seja, a parte pré-fixada é o 5% e a parte pós-fixada é o IPCA, que nada mais é do que a nossa inflação. Então, no momento que eu estou fazendo esse investimento, eu não sei quanto que está a inflação, mas eu sei que ele vai me render 5% mais a inflação. Por isso que a gente chama esse de um título híbrido. E aí, uma coisa bem importante que a gente tem que considerar sobre os títulos pré-fixados, que, claro, eles vão nos trazer maior segurança, porque quando eu estou fazendo seu investimento, eu já sei exatamente quanto ele vai me pagar. Só que existe a situação de eu, por exemplo, não esperar até a data do vencimento, porque isso é bem possível em vários tipos de investimento. Eu faço um investimento que tem uma duração lá de 5 anos, por exemplo. Se eu não quiser, eu posso resgatar ele antes dos 5 anos. Só que nesse caso, se ele for um título pré-fixado, eu tenho que estar ciente de que se eu resgatar ele antes do prazo, eu não vou estar recebendo exatamente o que ele me prometeu. Então, para que ele seja totalmente pré-fixado, eu preciso esperar ele até a data do vencimento. Caso contrário, caso eu não esteja disposta a esperar até a data do vencimento, ou eu precise do dinheiro antes disso, eu vou estar fazendo com que o título seja sujeito à chamada marcação a mercado. O que é isso? Quer dizer que eu vou receber por esse título o valor que ele vai estar sendo
negociado no momento, o quanto ele está valendo no momento. E aí entra uma série de questões que podem impactar, inclusive a taxa de juros, a inflação, muitas questões vão impactar nessa marcação a mercado. E também é quanto tempo falta para que esse título finalize. Então, por isso que quando a gente está falando que um título de renda fixa ele é pré-fixado, ele só vai ser pré-fixado, ele só vai ser fixado ao valor que eu contratei se eu esperar até a data do vencimento. Isso é bem importante, porque às vezes a gente faz o investimento achando que ele vai nos render lá o X%, e aí no metade do caminho eu decido resgatar e eu não vou ter todo o valor que me foi prometido. É importante também a gente destacar que muitas vezes pode acontecer que esse valor seja ainda superior ao que ele me prometeu, que é o caso que está acontecendo agora com alguns títulos que foram fixados a um valor baixo, a um valor único, e agora com o andamento da taxa Selic, como por exemplo a gente teve que nos últimos 3, 4 anos ela tem caído bastante, esses títulos mais antigos eles estão com uma rentabilidade um pouco superior ao que eles estavam prometendo. Então, se eu resgatar antes do prazo, eu posso, inclusive, ter uma rentabilidade mais alta do que ele me prometeu. Claro que isso vai depender do andamento da economia. E aqui a gente trouxe algumas principais características para a gente estar falando sobre cada um dos investimentos de renda fixa. A primeira questão que a gente vai sempre mencionar quando a gente fala em renda fixa é a questão da segurança. Então, esses investimentos eles são conhecidos por serem mais seguros, porque eles possuem a garantia do FGC. A gente vai falar em seguida o que significa o FGC. A gente também pode citar a questão da facilidade dos investimentos de renda fixa. Não requer muito conhecimento se a gente quiser fazer um investimento em renda fixa. Hoje em dia, as plataformas elas estão muito mais intuitivas e de muito mais fácil acesso. A gente consegue encontrar em vários lugares, várias corretoras, investimentos que a gente pode fazer sem ter muita complicação. Então não precisa mais necessariamente ir até o banco para fazer esse investimento e ainda precisando do gerente. Hoje em dia a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Outra questão que a gente também tem que citar é a questão da acessibilidade. Então, hoje em dia, o mercado de renda fixa, ele é acessível a praticamente qualquer investidor. A gente tem investimentos de renda fixa com basicamente R$30 de investimento mínimo. Então, por isso que a gente diz que está muito acessível a gente colocar o nosso dinheiro nesse tipo de investimento. Outra questão também que a gente pode considerar aqui é que dentro do mercado de renda fixa, a gente já tem um número muito grande de investimentos, de possibilidades de investimento. Isso faz com que a gente consiga criar uma carteira diversificada dentro apenas da renda fixa. É claro que a gente vai ver ao longo dos nossos cursos que quanto mais eu diversificar, melhor. Então, se eu colocar outros tipos de mercado, como o mercado da renda variável, eu vou estar aumentando ainda mais a minha diversificação. Mas dentro dos mercados de renda fixa, eu já consigo ter uma diversificação grande. Então, é só a questão de que com a complexidade foi aumentando desses produtos de renda fixa, também foi aumentando o número de produtos, e isso facilita na hora que o investidor ele quer diversificar o seu dinheiro. Outra questão que a gente pode estar considerando aqui é também a questão da liquidez de muitos desses investimentos. Muitos deles possuem a chamada liquidez diária, ou seja, eu consigo colocar o meu dinheiro lá e se eu quiser vender, se eu quiser resgatar esse investimento, eu consigo ter o dinheiro de volta muito facilmente na minha conta. E isso também é uma boa característica quando a gente está pensando, por exemplo, em reserva de emergência. Quando eu tenho que fazer o meu investimento para a minha reserva de emergência, eu preciso que esse investimento ele esteja rapidamente na minha conta, porque imagina se acontecer um acidente, eu preciso que o dinheiro seja rapidamente na minha conta para eu conseguir resolver esse problema. Então, por isso que os investimentos de renda fixa, eles também são conhecidos por ter essa questão da liquidez diária. Não todos, aí a gente vai ver depois na aula sobre os produtos que alguns não, mas alguns têm liquidez diária e aí esse é um ponto que a gente tem que considerar. Outra questão que a gente pode estar considerando aqui é a isenção de alguns impostos, como por exemplo o imposto de renda. A gente tem dentro dos produtos de renda fixa alguns produtos que não pagam imposto de renda. Então a gente também pode trazer esse como uma questão positiva, né? Um benefício desse tipo de investimento. Não são todos também, mas a gente destaca esses que têm a isenção do imposto de renda. E por fim, a gente também precisa estar considerando a questão da previsibilidade.
Por que isso? Como a gente estava falando ali dos tipos de rentabilidade dentro da renda fixa, a gente destaca a previsibilidade porque no momento em que eu estou fazendo esse investimento, eu consigo saber o quanto que eu vou ter de retorno. Então isso é uma questão bem positiva para aquelas pessoas que são mais conservadoras, que têm medo de colocar o dinheiro em algum lugar que elas não sabem qual é a oscilação dos preços. Então por isso que quando a gente está falando em renda fixa, a previsibilidade ela entra aí como um benefício bem grande. E aí, como a gente estava falando ali da questão da segurança também, uma questão que a gente vai entrar aqui é sobre o FGC. O FGC nada mais é do que o Fundo Garantidor de Crédito. E aí a gente entra, esse é um dos principais benefícios da renda fixa, né? Porque a renda fixa, como eu disse, ela é conhecida pela sua segurança. E a segurança ela vem sendo garantida justamente pelo FGC. Esse FGC, ele é constituído então na forma de uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e também sem vínculo com o governo. Isso é importante porque muitas vezes a gente acha que o FGC ele é o governo, então quando eu perco dinheiro com algum investimento, o governo vem me ressarcir. Na verdade, não é isso. O FGC é uma instituição privada. E ele foi criado lá em 1995, justamente com o objetivo de proteger o capital e também a rentabilidade dos investidores que estão investindo na renda fixa. Só que aí, o que a gente tem que estar pensando? O FGC, ele não funciona para qualquer dinheiro que eu tenha lá. Ele tem um teto. Esse teto é de 1 milhão por investidor, para cada período de 4 anos e ainda considerando o limite de 250 mil por instituição financeira. Então, o teto máximo que a gente tem que pensar é 1 milhão, mas esse 1 milhão é dividido em 250 mil por instituição financeira. Então, vamos fazer aqui um pequeno exemplo para entender melhor. Vamos supor que a Dona Maria ela tem 1 milhão de reais guardado. Só que esse 1 milhão de reais guardado, ela foi muito esperta e ela colocou 250 mil em cada banco diferente. Então, vejam, são instituições diferentes. A Dona Maria colocou 250 mil em 4 bancos diferentes, somando ao total 1 milhão. E aí, vamos supor lá que numa determinada data, um desses bancos que ela colocou o dinheiro acabou entrando em falência. Como ela tem só 250 mil em cada um desses bancos, e nesse caso que entrou em falência ela tem os 250 mil também, ela vai ser ressarcida pelo FGC, porque o FGC cobre esses 250 mil reais. No entanto, no momento em que ela vai acionar esse FGC, ela vai ter o dinheiro de volta, só que durante os próximos 4 anos ela vai continuar tendo os 250 mil reais garantidos, só que agora é limitado a apenas 750 mil reais de garantia que ela vai ter, porque 250 mil reais ela já gastou como a sua garantia. Então, esse é muito importante a gente pensar que quando a gente tiver 250 mil reais em uma instituição financeira, num investimento de renda fixa, é importante a gente ter esse limite sempre em mente, para que a gente diversifique as instituições financeiras, inclusive para que a gente não venha sofrer aí com alguma eventualidade de ter mais do que esse valor em apenas uma instituição financeira e justamente ela entrar em falência. E aí, como eu disse, a gente vai ter garantido somente os 250 mil reais. Outra questão que a gente tem que considerar aqui com relação aos investimentos de renda fixa. Os investimentos de renda fixa, eles têm a chamada tabela regressiva de imposto de renda. E vocês vão ouvir falar muito sobre ela. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como ela é regressiva, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, o dinheiro que a gente tem em algum investimento de renda fixa, ele vai estar, claro que vai depender de cada tipo de produto que a gente for investir o nosso dinheiro, mas a maioria deles vai incidir sobre essa tabela regressiva. E aí, como que funciona essa tabela? Aqui eu tenho um exemplo, né, de quantos dias o dinheiro vai ficar aplicado no nosso investimento. Então, vejo que eu tenho 4 classes. Até 180 dias, de 181 a 360 dias, de 361 a 720 dias e acima de 720 dias. Então, é até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 1 ano e meio e acima de 2 anos. Aliás, até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2 anos e acima de 2 anos. Então, o que eu tenho que ver dessa tabela aqui?
que eu vou pagar o imposto de renda de acordo com quanto tempo eu vou deixar o meu dinheiro aplicado nesse investimento. A maior alíquota que eu vou pagar é se caso eu deixar o meu dinheiro aplicado menos do que 6 meses. E a menor alíquota que eu vou pagar, que no caso é 15%, é se eu deixar o meu investimento ali aplicado por mais de 2 anos. Então eu sempre tenho que ter isso em mente. Se eu puder deixar mais do que 2 anos, seria o ideal, porque aí eu vou conseguir pagar a menor alíquota de imposto de renda, que no caso é 15%. Então eu sempre tenho que estar atento a essa tabela, porque ela pode sim fazer bastante diferença nos nossos rendimentos. E uma outra questão que a gente tem que considerar aqui, que essa tabela de imposto de renda, ela vai incidir apenas sobre o lucro que a gente vai ter, não é sobre o valor total. Então, por exemplo, se eu deixei meu investimento mais de 2 anos e eu tive um lucro de R$1.000, os 15% vão ser apenas sobre o lucro e não sobre todo o valor que eu tive investido. Outro imposto que a gente tem que considerar quando a gente está falando em renda fixa é o IOF. O IOF, ele também tem uma tabela regressiva. No entanto, essa tabela, ela incide apenas se eu deixar o meu dinheiro aplicado até 30 dias. Se eu deixar o meu dinheiro aplicado menos do que 30 dias, eu vou estar pagando o IOF conforme essa tabela regressiva que eu tenho aqui. No entanto, se eu deixar mais do que 30 dias, eu não estarei pagando IOF. Então, sempre o ideal que a gente aguente pelo menos os 30 dias para não estar pagando esse imposto, no caso. Então, vejam, se eu deixar ali 5 dias, eu vou pagar 83% de IOF, que vai acabar fazendo com que a minha rentabilidade seja praticamente nula. Então, por isso a importância de a gente também estar pensando, fazendo esse planejamento para deixar o nosso dinheiro lá mais do que 30 dias. E aqui, o que a gente pode estar considerando de principais desvantagens dos investimentos de renda fixa? A primeira coisa, e vocês já devem ter percebido e também já ouvido falar, é da questão da rentabilidade. A rentabilidade da renda fixa, ela é conhecida por ser muito baixa. Porque vejam, quando a gente está colocando o nosso dinheiro em renda fixa, a gente tem uma série de outras vantagens, como por exemplo a segurança. Então a gente também vai ter que abrir mão da rentabilidade. Em segundo lugar, a gente pode destacar a carência. O que significa a carência? Alguns dos investimentos de renda fixa, eles possuem um prazo mínimo para eu conseguir resgatar os meus investimentos. Então, tem alguns CDBs, por exemplo, que o prazo mínimo para eu resgatar é só no vencimento dele, e às vezes isso é mais de 2, 3 anos. Então, meu dinheiro ele fica lá parado e eu não consigo resgatar ele antes. Então, por isso que eu preciso também estar considerando isso no momento de fazer os meus investimentos. E por fim, tem a questão das taxas. Alguns investimentos, como o Tesouro Direto, possuem taxa caso eu queira deixar o meu dinheiro aplicado, caso eu tiver mais do que R$10.000 lá no Tesouro. Então, isso não serve para todos os investimentos, mas é preciso também prestar atenção. No curso que a gente vai ter sobre Tesouro Direto, vai ser falado um pouco melhor sobre isso. Então, essas aqui são algumas das desvantagens da gente colocar o nosso dinheiro na renda fixa. E por fim, eu trago aqui um questionamento que vem sendo falado muito nos últimos anos, principalmente nos 2 últimos anos, que é sobre: a renda fixa morreu? Por que isso? Porque a gente vê que a nossa taxa da economia, de juros, ela vem reduzindo muito. E como muitos dos investimentos de renda fixa estão atrelados à taxa de juros da economia, vem sendo falado também então que esses investimentos eles não estão mais rendendo nada. O que acontece? A gente precisa pensar muito seriamente sobre isso, porque os investimentos de renda fixa, eles possuem uma função gigantesca dentro da nossa carteira de investimentos, que é, por exemplo, segurança, a nossa reserva de emergência. É muito difícil e muito complexo que eu tenha uma reserva de emergência investida em renda variável, por exemplo. Isso vai fazer com que eu perca todas as características básicas de uma reserva de emergência. Então, eu preciso pensar muito sobre se a renda fixa morreu de fato. A renda fixa ela tem sim uma rentabilidade muito baixa, mas ao mesmo tempo ela serve para que a gente tenha uma segurança, a gente tenha um colchão caso alguma coisa de ruim nos aconteça. Então, a gente abre mão de algumas coisas para ter outras. É sempre isso. Quando a gente está falando em gestão financeira, em educação financeira, a gente tem que pensar isso, que a gente nem sempre vai ter tudo o que a gente quer e por isso a diversificação é a chave para tudo. Então, muito obrigado pela aula de hoje e na próxima aula a gente vai falar sobre especificamente os produtos financeiros dentro da renda fixa. Um abraço!